Boa tarde, turma do quinto ano B, tudo bem com vocês? Boa tarde, crianças. Boa tarde, família. Vamos lá. Hoje, 31 de janeiro, segunda-feira, temos aula de português. Não estranhe ao ver essas perguntinhas aqui, que se parecem ser de matemática, porém são perguntas interpretativas, que são muito importantes. A interpretação de dados é muito importante no português. Então, vamos começar. Vou dar bastante dica aqui hoje, que talvez pode ser que vocês fiquem com dúvida. Vamos lá, então. Você conhece esse tipo de imagem? Vocês provavelmente já devem ter visto bastante esse tipo de imagem na televisão. É um tipo de quê? De gráfico, certo? Então, aqui nós temos um gráfico circular e aqui eu tenho um gráfico de barras. Aqui fala, todo gráfico, ele apresenta um tema. Qual que é o tema, o título que nós temos aqui? Esse daqui, ele consiste em brincadeiras do primeiro ano. E nesse gráfico de circular, nós temos o seguinte, é um círculo, esse círculo corresponde a 100%, e nele tem frações de algumas brincadeiras. Olha, o roxo representa a brincadeira de bola, o verde, pique-pega, o vermelho, esconde-esconde e o azul corre com o dia, certo? Nós temos outro aqui. Qual que é o outro? Ele é aniversariantes do mês. Então, nós temos Amanda, Andressa, Gabriel e Arthur. E aqui são os aniversariantes do mês, certo? Vamos falar um pouquinho, então, sobre os gráficos? São os gráficos, ou seja, que tipo de imagens são essas? Aqui nós vamos responder. São os gráficos. Eles são representações visuais utilizadas para exibir dados, sejam eles sobre determinada informação ou valores numéricos. Para você entender melhor sobre os gráficos, vamos realizar as atividades. Então, as atividades consistem em, primeiro, leia o texto com bastante atenção. Vamos ler o texto juntos? Ele fala sobre infância. Aninha pula amarelinha. Henrique brinca de pique. Marília brinca de mãe e filha. Marcelo é o rei do castelo. Mariazinha, sua rainha. Carola brinca de bola. João, de polícia e ladrão. Joaquim anda de patins. Tieta, de bicicleta. E Janete, de patinete. Lucinha, eu estou sozinha. Você quer brincar comigo? Esse texto aqui, ele é de Sônia Miranda para Boi Dormir. Foi escrito em 1999. E aí vem algumas perguntinhas. O que o texto nos fala sobre o quê? Gente, então sobre o que o texto fala? Ele faz um resgate de brincadeiras tradicionais. O texto fala de várias crianças que estão brincando de brincadeiras diferentes. Então, é a sua vez de explicar com suas palavras sobre o que o texto fala. Qual é a brincadeira de João? Você vai olhar, olha, aqui tem Aninha, Henrique, Marília, Marcelo, Mariazinha, Carola, João. Aí você encontrou o nome João, vai ver de que ele está brincando. Logo em seguida, você vai marcar a alternativa, um xizinho na alternativa correta, certo? Logo em seguida, nós temos aqui na questão número 3. Observe o gráfico e responda a quantidade de letras no nome de cada criança. Vamos observar então. O que fez? Pegou o nome Tieta. Tieta tem quantos nomes? Quantas letras, perdão? Tem 5. E se vocês observarem aqui, nós temos na vertical os nomes e na horizontal os números. Então, vamos observar que o nome Tieta tem 5. 5 está entre 4 e 6, está bem no meizinho. Olha só, 5. Joaquim tem quanto? Tem 7 letrinhas, então está entre 6 e o 8, foi lá e subiu aqui no meio, olha. João tem quanto? 4. Carola tem 6, olha aqui o número 6, veio aqui e montou gráfico.
O mesmo fez com a Mariazinha, com o Marcelo, com a Marília, com o Henrique e com a Aninha. Certo? Depois que a gente observou isso daqui, o que vocês vão fazer, pessoal? Colocar aqui a quantidade de letras no nome de cada criança. Tieta tem quanto? Tieta, 5 letras. Então, você vai vir aqui e vai colocar o número 5. E assim vocês vão fazer com todos os outros, tá bom? Depois, leia e responda as atividades correspondentes ao gráfico. A turma do primeiro ano fez uma lista com as brincadeiras preferidas do grupo. Quais são as brincadeiras? São pula-corda. Quantas pessoas gostam de pula-corda lá na turma do primeiro ano? A setinha aqui, o gráfico está até o número 3. Quer dizer que 3 pessoas gostam de pular corda. Passa-anel, tá rente com o número 2, 2 pessoas. Pique-pega, olha, a setinha vem no 4. Boliche, quantas pessoas? 5 pessoas. Batata quente, a setinha vem de acordo com o número 3. Depois de você observar, vai colocar qual a brincadeira mais conhecida pelos alunos? Ou seja, qual deles mais, qual é a preferida, qual é a que eles mais gostam? Vocês vão observar o gráfico. Se for olhar o gráfico, é aquela que a setinha aqui está lá em cima, que está mais em cima, a coluna que está mais em cima. Você vai ver qual é a brincadeira que representa. Depois, quantos votos a brincadeira pique-pega teve a mais que as brincadeiras de passa-anel? Para responder essa pergunta, você vai ter que ver quantas crianças gostaram de passa-anel. Vai vir aqui, vai olhar passa-anel. E vai olhar a brincadeira de pique-pega. Vai ver quantos que deu também. Quantos votos a brincadeira pique-pegue, ou seja, vai fazer a quantidade de pessoas que gostaram de pique-pegue menos a quantidade de pessoas que gostou de passa-anel. Vai fazer o resultado desse menos o resultado desse daqui para encontrar quantos votos foi de diferente. Questão número 6. Você conhece outras brincadeiras? Quais? Cite pelo menos 3. Ah, eu conheço Beth. Vem aqui e coloca Beth. Ah, eu conheço queimada. Vem, coloca aqui. Pensa aí 3 brincadeiras que você conhece. Futebol. Coloca 3 brincadeiras aqui que você conhece, tá bom? Questão número 7. Qual é a sua brincadeira preferida? A minha é andar de bicicleta e a de vocês. Justifique sua resposta. Então, eu gosto muito de andar de bicicleta, pois eu consigo me exercitar e consigo andar muito longe de bicicleta, certo? Então, vocês vão responder essa daí. Questão número 8. Leia as palavras do quadro. Quais são as palavras? Boliche, castelo, infância, patinete, pique-pega. Agora coloque as palavras em ordem alfabética e depois pesquise no dicionário os seus significados. Lembre-se que as palavras no dicionário estão em ordem alfabética. Se necessário, peça ajuda a um adulto. Então, vamos colocar em ordem alfabética. Qual é a primeira letra do alfabeto? Quando eu falo ordem alfabética, primeiro vai ter que vir a letra A, se tiver alguma palavra que começa com A. Tem alguma que começa com A? Não, então vamos pensar na próxima. B. Por que eu estou indo do A para o B? Porque quando eu falo ordem alfabética, ele vai ter que seguir assim, A, B, C, D, vai ter que seguir esse cronograma para colocar as atividades, as palavras. Isso é ordem alfabética. Então, se no A não tem nenhuma palavrinha aqui, depois B, tem B de boliche. Então, boliche vai ser o primeiro, certo? Você vai vir aqui e vai colocar boliche. Significado. Aqui eu dou sugestão para vocês pesquisarem no dicionário. Ah, professora, mas eu não tenho dicionário físico em casa. Vai lá no Google, digita lá Dicionário Aurélio Online ou Dicionário Online, certo? Vai aparecer lá uma página
E você vai lá e pesquisa a palavrinha boliche. O que você encontrar como resultado, você vai vir e vai colocar aqui nessa primeira tabela, certo? Boliche e o seu significado. Depois da letra B, qual que vem? C. Tem algum que começa com a letra C? Tem. Castelo. Vai vir e vai colocar aqui na segunda linha. Significado de castelo, vai lá e pesquisa no Google, do mesmo jeito que eu ensinei o boliche. Vamos para a terceira. Depois da letra C, qual que vem? D. Tem algum com a letra D? Não. Depois, E. Não. F. Não. G. Não tem. H. Não tem. I. I de infância, certo? Aí depois vem J, K, L, M, N, O, P. Quando eu cheguei no P, tem duas palavras que começam com P. Qual que eu vou colocar primeiro? Eu vou colocar patinete, porque aí eu vou olhar o critério da segunda palavra, a segunda letrinha. A segunda letra do patinete é o A. A segunda letra do pique-pega é o I. Então, quem vem primeiro lá no alfabeto? É o I ou é o A? É o A, certo? Então, vai vir patinete e depois pique-pega. E assim vocês vão preencher todas as palavras aqui, então, em ordem alfabética. Logo em seguida, colocar o significado de todos de acordo com o dicionário. Sigam a minha sugestão, se não tiverem dicionário físico, pesquisar no Dicionário Aurélio Online. Dicionário Online. Vai abrir uma página e nela você vai escrever a palavra que você quer e vai aparecer o significado, certo? Bem bacana. Depois, questão número 9. As sílabas podem variar quanto às combinações entre consoantes e vogais, e todas as sílabas do português contêm ao menos uma vogal. Aqui nós temos um quadro, aonde tem algumas legendas. CV, consoante mais vogal. V de vogal, CVC, consoante, vogal, consoante. CCV, consoante, consoante, vogal. VC, vogal mais consoante. VV, vogal mais vogal. CVV, consoante, vogal, vogal. Certo? Então, essas aqui são as possíveis combinações que nós temos. Logo em seguida, de acordo com o exemplo a seguir, escrevam uma palavra em que as sílabas obedecem à mesma estrutura de cada uma. Por exemplo, consoante e vogal, bola. Por quê? O bo, ele tem a consoante que é o B e a vogal que é o O. Então, ele colocou bó lá e fez um tracinho no bó, que representa o C e o V, consoante e vogal. Além desse, vamos lá, vou colocar um exemplo para vocês. Casa. Quando eu coloco casa, eu vou pegar aqui a sílaba K. A sílaba K, ela é composta de C e A, certo? Então, K. Vou fazer um tracinho no K e escrever aqui, casa. Tá bom? Depois, vogal. Uma sílaba onde que a vogal fica sozinha. Lembrando que a vogal tem que ficar sozinha. Por exemplo, aqui, Aninha. O A tá sozinho. É uma sílaba onde o A tá sozinho. Por que que eu sei que aqui o A tem que estar sozinho? Porque aqui eu só tenho a letrinha V. V corresponde ao quê? Vogal. Então, Aninha. Outro exemplo é avião. Eu tenho o A, que ele tá sozinho. Depois, consoante, vogal, consoante, de acordo com a legenda. A palavra que utilizou foi castelo. Observem aqui como que tá o cas. Consoante, vogal, consoante. Pensem, então, em uma palavra que tenha nesse critério aqui, consoante, vogal, consoante, certo? Pensem aí e aí coloquem uma palavrinha. Mesmo vocês vão fazer com o próximo, CCV, ou seja, tem que ter duas consoantes e uma vogal. Por exemplo, meu nome.
Olhem só. Vamos lá, aqui tem meu nome. Suelen, eu escreveria meu nome. Por que meu nome? Eu viria aqui e colocaria um tracinho aqui, ó. Consoante L, consoante outro L e vogal E, certo? Então, eu viria, passaria um tracinho aqui no LLE e a nossa palavra já está ok, certo? Então, vocês vão fazer isso com todos. O estou, ou seja, tem que ter uma vogal e um consoante. Pensa numa palavrinha e coloca aqui na frente. VV é o quê? É vogal, vogal. Uma palavra que tenha duas vogais, tá bom? Olha o exemplo que deu, oitavo. Depois, consoante, vogal, vogal. Aqui deu o exemplo de rei. Consoante R, vogal E, vogal I. Dá um exemplo aqui do lado também. E para finalizar, gente, vamos lá. Preencha o quadro de acordo com o que se pede. Palavra, aqui é uma tabela, onde aqui tá as palavras e aqui tem outras descrições através delas. Quantidade de vogais, quantidade de consoantes, quantidade de sílabas. Vamos lá. Bicicleta. Quantas vogais? Vamos contar? Vogais, o I, outro I, o E e o A. 1, 2, 3, 4. Então, vou vir aqui onde tem quantidade de vogais, colocar o número 4. Próxima pergunta, a quantidade de consoantes. Consoantes, uma, o B, o C, o L e o T. Quantos deu? 1, 2, 3, 4, 5. Vim aqui colocar o número 5. Quantidade de sílabas. As sílabas, elas são o som que a gente fala de determinados grupos. Então, aqui, ó, bi, si, clé, tá. Quantas sílabas tem? 4. Então, você vai vir aqui e vai colocar o número 4. O mesmo fazer com gráficos, Mariazinha e patins. Preencher a tabela. Algumas orientações na hora de responder essa atividade aqui, pessoal. Vamos lá. Instruções. Fazer o cabeçalho de forma bem organizada. Nome da escola, data, nome do aluno e nome da professora, certo? Logo em seguida, o que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão copiar somente as perguntas. Não precisa copiar aonde tem textos. O que significa isso? Vamos ver o que vocês vão fazer. O cabeçalho. Depois do cabeçalho. Tá vendo que aqui tem esse texto? Aqui são imagens, aqui são textos. E aqui é a explicação do texto. Não precisa copiar essa parte. Logo em seguida, aqui tem um texto. Não precisa copiar esse texto também. Vamos para a pergunta? Copiar a pergunta 1, copiar a pergunta 2. Copiar a pergunta 3, não precisa fazer esse gráfico. E essas letras aqui? Aí precisa, do A até o I. Sim. Depois, tem um texto e tem um gráfico. Não precisa fazer essa parte, certo? Vamos para a próxima. Copiar a pergunta 4, 5, 6 e 7. Copiar o 8, certo? E vim copiar essa partezinha aqui, porque ela é importante para entender. E esse quadro, sim, também precisa fazer, porque ele faz parte da resposta, certo? Questão número 9. Copiar essa parte aqui, número 9. Não precisa copiar essa parte. E vem copia essa daqui e responde. Questão número 10, copiar e fazer esse quadrinho aqui. Não se preocupem que eu consegui diminuir bastante assim para vocês, vai ser bem rápido, bem fácil de fazer. Qualquer dúvida que vocês tiverem depois dessa explicação, podem me perguntar, certo? Um abração e aguardo fotos da atividade.